Olha, e agora por isso, Bebe, tu chegaste a ver o Elemental, tu tinhas dito que ias tentar ir ver no outro dia, só para saber o que é que achaste do filme, porque eu já ouvi várias opiniões, mas quero saber a tua. E pronto, para ver se vale a pena levar a miúda. Se bem que não sei como é que ela se portará numa sala de cinema, porque ela é bem requieta, mas enfim. Mas vale a pena ver como é que é, giro. Conta-me. Opa, sim, 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 sim. Tu sabes que eu estava desejando de ver este filme desde que fiz o workshop de yoga e os quatro elementos. Cinco elementos, neste caso, não é? Porque há o quinto elemento que é assim aquele que no yoga consideramos, mas que eles não consideram no filme, não é? O éter. Ahm, e, eu gostei imenso. Pronto, eu já esperava, não é? Da Pixar, eu nunca espero menos. Eu sabia que não estava muito bem cotado, porque já foi lançado um mês antes de ter chegado cá a Portugal. E não estava assim a ter as reviews que têm os outros filmes da Pixar, mas eu, exatamente por causa do conteúdo, estava desejando de ir ver, não é? E não me desiludi, pronto, foi aquilo que eu esperava. A tua pimpolha, acho que. Eu acho que ela vai gostar, não sei como é que ela se porta, o meu ainda é muito pequenino, mas eu acho que ela vai gostar. A sala estava cheia de avós e pais com miúdos e, e eu não levava o meu, né? Éramos só dois adultos. Mas, mas estávamos todos a vibrar, tipo, no fim, sabes como é que são os miúdos, né? Não vou fazer spoilers, vou tentar não fazer spoilers porque eu sei que tu também vais querer eventualmente ver o filme, mas a certa altura estava tudo a bater palmas e estava tudo entusiasmado. E eu acho que é uma forma muito gira de explicar a questão dos elementos, que é uma coisa que as pessoas não dão importância nenhuma, não é? E só quando se começa a entrar por estas bruxices, de algum modo, é que, seja o yoga, seja a Ayurveda, seja a astrologia, obviamente, seja o que for, obrigatoriamente vamos passar pelos elementos, não é? Porque eles são a constituição base de tudo. E é muito engraçado, e na verdade eu até achei que o filme era muito. Lá está, simbólico, não é? E aquilo. O facto de cada personagem ser um elemento diferente, o que nós sabemos que pronto, e tu que vens dos estudos da Ayurveda também, sabes melhor que eu ainda, quando nós somos constituídos por todos os elementos, não é? Em proporções diferentes. Mas ali no filme, claro, que tinham que exagerar um bocado, não é? E então cada personagem era um único elemento. E então aquilo é assim um bocado uma crítica social até ao preconceito, aquilo há assim cidades e terras do fogo e terras da água e como eles não se misturam e como eles não são bem-vindos em certos sítios, percebes? Como a vida não foi feita para os do elemento fogo. E isso é muito interessante, exatamente porque o personagem principal, a feminina, é de fogo. E o que é muito curioso, para começar, é muito curioso, porque a personagem feminina é de fogo, que normalmente o fogo está associado ao masculino, e o personagem masculino é de água, que está associado ao feminino. E logo aí nessa troca quebra aí uma série de preconceitos, porque vemos um personagem completamente chorão e dramático, e uma cena bem melancólica e bem emotivo por tudo, todo ele sempre a desfazer-se em lágrimas, super engraçado, não é? A mostrar personagens diferentes dos estereótipos, não é? O homem é forte e a mulher é que é muito sensível e é sempre a mesma coisa e ela é toda corajosa e toda enraivecida, não é? Que não é socialmente aceito uma mulher ter assim tanta raiva e tanto ser tão nervosa e tudo mais, não é? Portanto é a história, no fundo, é uma história de amor entre eles, que teoricamente são incompatíveis e portanto, pronto, depois passam por uma série de peripécias e tal. Hum, e não vou fazer spoilers de nada, mas gostei muito e lá está. É muito essa teoria de que elementos não se misturam, que cada um no seu sítio e pronto, e é essa a verdade, não é? Que nós todos temos muitos preconceitos em relação, tal como temos em relação aos signos, enquanto sociedade nós temos muitos preconceitos em relação aos elementos, não parecendo, mas estes dois elementos são desculpa, fogo e água são os mais ah, são os menos preferidos, vá, enquanto sociedade capitalista e tudo em que vivemos, porque
é muito preferível beneficiar e realçar como se diz, elogiar quem tem mais elemento ar fortalecido, não é? E quem tem mais elemento terra, porque estamos a falar de que a terra é a materialização, é a concretização, é tudo o que gira à volta das coisas materiais, do dinheiro, não é? Do poder. E depois o elemento. E é um elemento muito pragmático, não é? Prático, pragmático, ordeiro, que segue as regras, que segue a ordem, que quer estabilidade, estrutura, tudo muito certinho. E o ar que é muito mental, muito intelectual, muito racional, da comunicação, mas também muito. Lá está, também muito lado direito do cérebro, não é? Portanto, lado direito, lado esquerdo, esquece. Ai, hemisférios são trocados com o corpo, não é? Só o hemisfério esquerdo, lado direito do corpo, não é? Portanto, o lado mais racional, mais prático, mais intelectual, blá blá blá. E os outros, não é? Portanto, fogo, que é muito impulsivo, é muito intuitivo e muito reativo, não é? Muito emotivo, e eu mesmo com a água também muito emotivos, muito ligados ao passado e a trazerem-nos toda aquela carga e as emoções e a sensibilidade e tudo mais. A ciclicidade da vida, não é? Que a água nos pede muito, essa noção da ciclicidade da vida, e que não é aceito na sociedade. Não, não, nós temos que estar sempre a performar no mesmo standard, não é? Temos que ser racionais, temos que ser metódicos, há tempos a cumprir, há coisas a... E, portanto, enquanto sociedade, nós beneficiamos muito mais os outros dois. E foi super engraçado que o contabilista, claro, tinha de ser do elemento terra e era super burocrático, era... Portanto, tem lá cenas muito bem captadas. O elemento ar também era aquilo, porque há o ar muito bonzinho e sociável e depois há o ar muito enfurecido também e muito mutável, não é? Eu estou a ver aquilo e estou a fazer associações à astrologia, não é? Estou a ver ali tipo, olha, aquela é muito geminiana, tanto está num lado, numa polaridade, como está na outra. É muito bonzinho, é muito irascível. E portanto, claro que se levares a miúda, ela não vai perceber nem tipo um quarto do que nós conseguimos perceber. Vai acharem os bonecos engraçados, coloridos, que estão a fazer coisas, não é? E cá é engraçado, olha aquele quando chega ao pé do fogo queima-se e tal. Mas para nós, opá, acho que é muito agir e os pais e as pessoas que estavam a acompanhar estavam entusiasmadas com o filme, estavam tipo a perceber. E acho que é trazer isto um bocado para o mainstream, lá está. Não vai agradar a toda a gente, não é um Nemo, não é uma coisa com os bonecos mais fofinhos ou um Toy Story, não é? Mas acho que tem uma mensagem muito mais importante. Apenas, enfim, tem que ser do interesse das pessoas também quererem explorar estes assuntos. Achei muito interessante essa tua visão. Bom, antes disso, eu não sei se vou conseguir meter a miúda numa sala de cinema, portanto, provavelmente vou só ver, porque ela é muito irrequieta. Portanto, provavelmente vou só ver o filme quando estiver disponível para ver em casa. Mas achei muito interessante essa tua visão, porque é muito isso, né? É muito, na sociedade hoje em dia, valoriza-se muito, pelas características que tu falas, o ar e a terra. É bem verdade. Se bem que eu estava a pensar por mim, o primeiro pensamento foi: porquê é que são estes os preferidos? E porquê é que não é a água e o fogo? Mas realmente tu tens razão. O meu primeiro pensamento foi assim, aquele pensamento à defensiva, porque eu gosto muito da terra, não por essas questões, mas por outras, do enraizamento e aquele contacto, né, com a natureza. Mas também adoro a água e eu preciso desses elementos. Talvez por eu, segundo a Ayurveda, ser muito fogo e muito ar, depois preciso da água e da terra e procuro a água e a terra para me sentir em equilíbrio. E mais do que a água do mar, eu procuro a água em ribeiros, em cascatas, até em fontes, porque é muito aquela coisa da água dentro da terra, né? Daquele campo, daquela floresta, ou whatever, que tu sabes, para mim é onde eu me sinto em casa, não é? É realmente... E sim, eu também acho que não se dá importância aos elementos que devia ser dado. No podcast que eu ouvi, estava-se a falar exatamente dos elementos e elas falaram da forma como antigamente eles eram referenciados, assim como a natureza era reverenciada de uma forma que hoje não é.
também os elementos eram vistos de outra forma e hoje em dia são desvalorizados, mas eles estão em tudo. Estão em tudo. E inclusive elas referiram-se a eles como uma estrada tangível para a magia, porque lá está, nós podemos ver, sentir, tocar, nós não vemos o ar, mas podemos senti-lo. E eles são elementos concretos, são elementos concretos com que nós conseguimos trazer a magia para o nosso dia-a-dia. Então eu pus-me a pensar que isso é verdade. Nós, no ato de, por exemplo, construir um altar, não é? O nosso altar em casa, nós podemos ter uma tacinha com água para representar esse elemento, uma vela para representar o fogo, umas sementes ou umas flores para representar a terra e um incenso para representar o ar. Portanto, é algo de concreto que nos permite ver a magia e trabalhar com os elementos, não é? Tudo, os elementos estão em tudo. Falaste, astrologia, ayurveda, yoga, no tarô, eles estão ligados aos naipes, estão ligados depois também a cada carta de uma forma diferente, mas podemos falar só nos naipes dos arcanos menores. Na alquimia, tudo o que existe é formado pelos elementos em diferentes proporções. A Ayurveda vem nos dizer que eles usam os 5 elementos porque também usam o éter, não é? Tal como no yoga. O yoga também é assim, né? Desculpa. Mas, como estes 5 elementos estão presentes em todos nós e se vão manifestando de formas diferentes ao longo da vida e mesmo ao longo do dia, e como pessoas com diferentes proporções destes elementos depois também são tão diferentes, seja em termos de pensamento, umas com um pensamento mais rápido, outras com um pensamento um bocadinho mais lento, umas com uma memória melhor a curto prazo, outras que a memória a longo prazo é melhor. O próprio discurso, a forma como falam, a forma como caminham, como estão a andar na rua, a forma como fazem a digestão dos alimentos e também das emoções, a própria constituição física, umas mais fininhas e mais leves, outras mais maciças. Tudo isto para eles está relacionado com os elementos que estão mais favorecidos dentro de ti, né? Que tu tens em maior proporção. Isto é fantástico, é fantástico. Eu podia começar para aqui a disparar sobre os elementos, porque realmente eles estão na comida, estão nas cores. Agora por comida, nos e-books da Roda do Ano, quando eu estive a revê-los, nomeadamente no e-book de Lunassá ou Lamas, que é a celebração do 1 de agosto, o pão é um dos elementos que está muito associado a esta celebração, porque é feito com os cereais colhidos da primeira colheita, não é? E eu pensei que isto é um alimento, o pão é elemental, porque ele vem da terra, não é? A massa, aquelas sementes que vão dar origem à farinha, são terra, e nós juntamos água para trabalhar o pão e o ar vai já entrar ali também, portanto já temos aqui 3 elementos, ainda vai a cozer ao fogo. E estão aqui os 4 elementos. Isto é fascinante. E as próprias cores estão associadas a diferentes elementos. E é realmente fantástico. E eu acho que nós as duas, mesmo com aquilo que sabemos e aquilo que estudamos, nunca conseguiremos aprofundar tudo aquilo que se pode aprofundar, só 2 pessoas, né? Aprofundar tudo aquilo que se pode aprofundar sobre os elementos, porque são transversais. A medicina chinesa também fala neles, mas isso eu já não me recordo tão bem, porque não estudei tanto quanto estudei a Ayurveda. É muito, muito giro. Esquece, pá, estão mesmo em tudo os elementos. E tu estavas a falar sobre como, por exemplo, o incenso podia representar o elemento ar. E é verdade, mas o próprio incenso em si, um stick de incenso, um pauzinho de incenso, eu quando fiz os meus próprios pauzinhos de incenso, tu lembras-te, a propósito desse workshop de yoga e os 5 elementos, e eu criei esses incensos de aromaterapia, não é? E em stick. E a minha ideia era mesmo que o próprio incenso representasse os 5 elementos, porque temos
temos a terra, não é? No próprio pauzinho e naquela serradura que constitui o stick. Temos a água na forma dos óleos essenciais, portanto um líquido carregado de memórias, no caso destas memórias olfativas, né? Das memórias dos cheiros das plantas, das especiarias, tudo do que seja, não é? Depois temos o fogo, não é? Que é essencial para essa redundância, para acender o incenso e, e depois temos o ar que ajuda a espalhar o incenso, não é? E que é necessário também para a combustão do fogo. E por fim temos o éter, que é no fundo da transformação energética que depois todo esse que é causada, não é? Que deriva do queimar, desse processo de queimar o incenso. Portanto, está em tudo. Eu recentemente, naquela formação que eu estou a fazer, né? Porque eu nunca paro de. Eu sou como tu, não é? Maria Cursinhas, nunca paramos de estudar e de aprofundar nas coisas que nós nos interessamos. E eu estou a fazer ainda o curso de astrologia simbólica junguiana e lá estavam a falar sobre as quatro funções. Como é que se chama? São as quatro funções psicológicas, se eu não estou em erro, e que estão também elas associadas aos quatro elementos. Portanto, Carl Jung também fez essa comparação, não é? Essa analogia. Com as quatro funções psicológicas, elas são o pensamento, sentimento, sensação e intuição. A intuição está ligada ao fogo, a sensação está à terra, né? Estamos a falar de sensação, sentidos. O sentimento está ligado à água, às emoções, e o pensamento está ligado ao ar. Portanto, todos nós temos também, de certa maneira, estas funções, pelo que eu percebi, não é? Mas claro que é como no Ayurveda, não é? Temos umas mais exacerbadas que outras. E tu estavas a falar sobre como te fez confusão, não é? Que esses fossem os elementos preferidos pela nossa sociedade, não é? Atual. E eu também não adoro que seja essa a combinação, até porque eu sou muito fogo, como tu, não é? E muita intuição e muito impulso. Antes do meu mapa astral eu não sabia, não é? Porque o meu signo e o teu, os nossos signos solares são de terra e eu antes de saber que existia um mapa astral e isso tudo eu não fazia ideia da quantidade de fogo. Tenho ascendente em fogo, tenho lua em fogo, basicamente. Eu tenho mais fogo que outra coisa. E portanto, daí também eu não me identificar tanto com o meu signo de terra. E portanto, logo isso é um chapadão, não é? Que o mapa astral nos dá e um encontro com as sombras, uma percepção de que nós temos realmente tudo dentro de nós e que não nos apercebemos. E era isso que eu queria dizer, porque no fundo, não é porque a sociedade prefere o elemento terra e ar que as pessoas estejam a ligar a eles ou que se prefira esse elemento da forma mais positiva. Porque, por exemplo, a nível do dinheiro é toda a ganância, toda a questão da ostentação, o que temos nunca é suficiente, querer sempre mais, mais, mais. Portanto, a nível do ar também muitas vezes a crítica, o mal dizer, não é? O espalhar os rumores, esta contra-informação e esta fake news e estas coisas todas que existem e falem bem ou mal, mas falem de mim. Portanto, aquilo que tu falavas eu preciso da terra, mas é da conexão com a terra, uma coisa muito mais de uma sociedade matriarcal do que propriamente aquilo que nós estamos a experienciar, que é uma coisa materialista e portanto, ligada só à matéria, esquecendo o outro lado da equação. E claro que existem coisas boas e coisas más em todos os elementos, não é? E eu, quando faço a leitura, eu digo às pessoas que vamos começar aqui pelo básico, mas para mim é o essencial. LOL, não é? É o essencial mesmo. É a essência, os essenciais, os elementais, não é? Elemental, meu caro Watson. Portanto, eu sei que é elementar, mas são elementais porque são a essência das coisas e de todas as coisas, de todos os pensamentos. E eu costumo falar nisso mesmo quando faço as leituras, que nós não temos noção, quer dizer, a pessoa comum que não estuda nada destes assuntos, a terra é a terra, e o ar é o ar, e a água é o mar, e o fogo é a lareira. É assim, não é? Portanto, o fogo que está ligado à intuição, que está ligado à coragem, que está ligado, de certa maneira, à fé e à intuição, não é? E então a terra que está ligada a tudo que está ligado aos nossos sentidos, não é? Aquilo que conseguimos captar
com os nossos sentidos e, portanto, que está ligada à matéria, né? Porque os nossos sentidos ligam-nos à matéria, mas que depois faz contraponto com a água, porque é oposto e complementar à água, e, portanto, a água fala sobre o invisível, fala sobre o inconsciente, sobre as memórias do passado, as emoções, os padrões kármicos e tudo isso, e, portanto, e depois o ar que faz complemento com o fogo e que fala sobre o lado, o contraponto da intuição, que é a lógica, o método, a nível de, por exemplo, de seguir padrões mentais muito mais lógicos, não é? E muito mais racionais. E depois fala sobre também a comunicação e a interligação entre todos. Não me fez confusão, pelo contrário, quando tu estavas a explicar, fez-me todo o sentido. Assenta que nem uma luva, isso dos elementos favoritos. Assenta que nem uma luva na sociedade de hoje em dia, portanto, só não tinha pensado nas coisas dessa forma, talvez. Tu estavas a falar nos teus incensos TIC. Sim, quando tu falaste, quando tu estavas a criá-los, já me tinhas falado dessa tua ideia de juntar ali os 5 elementos e fez-me sentido na altura, fez-me sentido agora aquilo que tu disseste. Mas pensando, tu sabes que eu gosto mais de usar ervas, né? Do que propriamente esses incensos de pauzinho. E mesmo aí nós podemos associar, isto depois depende um bocadinho da intenção que tu dás, porque podemos associar diferentes ervas a diferentes elementos e, portanto, ali naquele incenso, não é? Naquela totalidade, eu posso ter uma multiplicidade de elementos que estão presentes dentro daquele incenso, que é como ter os 4 elementos dentro daquele... Não quero estar a ser confusa. Podes ter vários, né, ali aquela micro-representação dos vários elementos na macro-representação do ar, que é o incenso na sua totalidade. Não sei se me fiz entender, pronto, mas tudo depende um bocadinho ali da intenção que tu dás, porque podes usar o conjunto de ervas apenas como ar, ou podes dizer, não, este incenso que está aqui, esta erva representa o fogo, esta erva representa o ar, porque elas estão associadas também a diferentes elementos, né? E isso é giro. Tu estavas a falar de Jung e fizeste-me aqui lembrar duas coisas. Primeiro, o número 4, que se pensarmos em 4 elementos, porque nem sempre é usado o éter, né? Arquetipicamente o número 4 é muito forte e na teoria junguiana este número é um número de inteireza, representa o wholeness. E então nós temos as 4 direções, né, principais, norte, sul, leste, oeste, temos os 4 membros do corpo humano, temos os 4 humores da teoria de Hipócrates, não é? Que eram os 4 humores que constituíam o corpo humano, que era o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Há quem tenha falado a respeito disto, sobre o símbolo da cruz, portanto, há aqui muita coisa associada ao número 4. E são os elementos, são talvez a forma mais primordial dessa inteireza, segundo alguns autores que eu já li, que agora não me lembro exatamente quem são. Portanto, só aí já vemos a importância deles, não é? E por outro lado, lembrei-me por causa das funções, eu acho que é funções psicológicas, sim. Nunca foi nada que eu tenha aprofundado, mas acho que passei assim ao de leve por essa matéria. No tarot, nós temos os elementos associados aos naipes. Claro que isto não é consensual, mas normalmente, tendo em conta os autores que eu vou lendo e os tarólogos com que eu falo, geralmente é como eu vou dizer, aceito de forma geral. E estes elementos são importantes porque trazem aqui uma profundidade diferente às mensagens. E então tu tens os sentimentos, né, que estão associados às copas e à água, que falam de emoções e de criatividade, mas também de valores, aqueles valores mais intensos, mais profundos, que estão aqui bem dentro de nós. Temos o pensamento, que é tudo aquilo que é mental e que está associado então às espadas, que está associado ao elemento ar. Depois o fogo está associado a paus, ao naipe de paus, que traz aquela inspiração, né? Aquela conexão, o propósito, uma compreensão profunda, aquela
aquele impulso até para a ação. E por último temos associado aqui à terra, temos as sensações do naipe de ouros, que estão mais ligadas ao que eu sinto, o que é que o meu corpo sente, tudo muito a nível físico, não é? Muito mais tudo aquilo que é terreno. E isto é muito engraçado. E mesmo quando tu falas de cartas específicas, por exemplo, tens o 6 de copas. Naquele podcast que eu ouvi, elas falavam especificamente do 6 de copas, que está ligado à água, né, por causa das copas. E o que é que tu vias? Tu vês ali crianças a passar, tipo, os cálices, uma a outra, vez as florzinhas. E então esta carta está muito associada normalmente a memórias, a nostalgia, à infância. Mas se nós formos aqui ainda acrescentar as funções da água, não é só memória, apesar da água também ser muito memórias, não é? Mas há aqui realmente uma conexão com o passado, uma conexão mais forte, mais intensa, e talvez até uma versão anterior de nós mesmos, que nos pode até trazer aqui ou então apenas aqui uma época, uma situação, e que desperta em nós até assim uma grande sensação de alegria, uma sensação agradável, e portanto é desta forma que tu consegues, né, ver a profundidade e isto é só, eu podia continuar aqui a falar, isto foi um exemplo que elas deram, mas nas minhas leituras eu normalmente até costumo ir um bocadinho mais longe. O Imperador, se falarmos nos arcanos maiores, o Imperador, nós sabemos, está muito ligado ao fogo. Ele, para mim, é dos arcanos que é mais óbvio, que está ali ligado a Carneiro, não é? E então ele é o masculino, ele tem a ordem, ele coloca a ordem no universo, tem ali está sempre pronto para a ação. E a Imperatriz vem antes dele. Arquetipicamente ela vem parir o mundo, não é? E ela em muitas cartas até, dos meus baralhos, até está grávida em uma outra carta. Então ela vem parir o mundo e o Imperador vem a seguir dar-lhe estrutura, estabilidade, fala das nossas ações e se ela é mais fluir, ele é mais definição, limites, e portanto há aqui o matriarcado e o patriarcado, há o matriarcal e o patriarcal aqui representados, e isto é giro ver depois na jornada do louco e como todas estas coisas se vão interligando. Eu na Imperatriz, por exemplo, eu vejo vários signos na Imperatriz, mas vejo, por exemplo, muito o touro e aquele prazer terreno, não é? E muito venusiano. Mas vejo ali outras coisas também. Não me quero estender sobre isto. E é interessante porque tu estavas a dizer que somos a Maria Cursinho, e é verdade, mas também eu acho que isto nos ajuda, porque eu sei que tu, tal como eu, ao usares outras ferramentas, outras disciplinas nas tuas leituras, tu consegues trazer aqui muito mais profundidade, não é? E os elementos são algo que vem agregar, acho que vem facilitar esta junção de disciplinas, não é? Do tarot com a astrologia, por exemplo, e vem-nos aqui ajudar a compreender também determinados símbolos de outra forma, e isto é super interessante. Eu acho que os elementos são realmente algo que é tão abrangente, que consegue agregar aqui uma série de coisas e acaba por também ser um fio condutor, porque, ok, tenho aqui o Imperador, né, como eu estava a dizer, para não estar a usar ainda mais cartas, tenho o Imperador, tenho aqui o símbolo do carneiro, porque ele tem sempre, normalmente ele e o símbolo de carneiro junto dele, está aqui um carneiro. Ok, então temos o fogo. Já temos aqui três, não é? Três coisas que podemos ver numa carta. E depois há muitas mais. E já estas três coisas nos dizem muito. E se nós formos olhar para outros símbolos, ainda nos dizem mais. E isto ajuda-nos também a orientar e a dar direção às leituras. E é uma forma de nós também
parece que é complicado, não é? Que estamos a complicar, mas não, eu acho que torna as coisas mais interessantes e expande-as, não é? Ao mesmo tempo que as aprofunda. Houve alguém que disse isso, da utilização de várias disciplinas nas suas terapias. Eu fiquei com esta frase, eu acho que é muito isto. A utilização de várias disciplinas na nossa terapia principal ou na nossa arte principal traz-nos tanto, enriquece muito. Como te compreendo, amiga, porque se não fosse a astrologia a vir-me ajudar a trazer uma nova compreensão ao yoga, que já nessa altura, aliás, o meu trabalho final de yoga foi exatamente sobre os elementos, os 5 elementos Panchamahabhutas, os 5 grandes elementos, não é, que constituem tudo. Porque eu já tinha essa visão da astrologia e aí eu fui perceber que isso era realmente fundamental, era elementar e que sem isso não há nada. Inclusive há lá uma frase que diz que só os tolos sem educação é que não. É uma frase mesmo de uma escritura antiga. Eu agora não sei de cor, mas é qualquer coisa desse género. Que só os tolos sem educação é que não têm noção tipo, da importância. Só quando realmente se conhece o poder dos elementos é que se está a ficar realmente culto em relação ao que se passa, porque tudo o resto acaba por ser quase uma. Depois estamos a olhar a manifestação e não a origem das coisas, não é? E, portanto eu percebi essa importância e ao mesmo tempo também o yoga e o que me veio ensinar, porque depois, lá está, no yoga também consigo encontrar os elementos tal como consegui aprofundar nesse meu trabalho final, não é? A nível de pranayama, portanto, dos exercícios respiratórios, a nível mantras, yantras, a nível de tudo, obviamente dos asanas, não é? Das posturas, e é possível associar, encontrar, não é associar, é encontrar a associação que já está feita, porque depois os elementos estão relacionados aos chakras, aos 7 principais, e então quando numa determinada situação é necessário trabalhar certos elementos, é excelente ter esta ferramenta, não é? Porque depois eu consigo auxiliar pessoas que pela astrologia eu vejo que têm carência de determinados elementos ou em determinadas situações ou que é preciso compensar, ou as pessoas no seu dia a dia que simplesmente se queiram alinhar mais com o que se passa, não é? Com as energias do momento, e auxiliar através do yoga, trazer essa. Porque, tal como tu dizes, numa carta é possível ler várias coisas, é possível ler o signo, é possível ler o elemento, é possível ler muitas coisas. Também é possível fazer isso com o que se passa portanto, com o que se passa com cada pessoa individualmente na sua vida. É possível ler através até dos sintomas das doenças que têm, das coisas que se passam na sua vida, dos seus estados de alma, como tu dizes, a maneira como elas andam, como elas se comportam, como está o corpo delas, não é? Se são pessoas mais pesadas, mais leves, que se movimentam com facilidade, que têm uma tendência a engordar, não têm, que... Tudo isto está associado e é possível fazer essa... Eu não sei se foste tu que me disseste uma vez que todas as pessoas, todos os médicos deviam ter ao seu lado um terapeuta ayurveda e um astrólogo, não era? Para auxiliar as pessoas. Eu não sei se foste tu que me disseste isso, mas eu achei isso, pá, deliciosa essa frase, porque é verdade. Porque é verdade, são duas profissões, não é? O dos astrólogos e dos terapeutas ayurvédicos que têm em conta os elementos e conseguem ajudar a pessoa na raiz do problema que tem, que lá está, que está associada a determinado elemento ou elementos, não é? E portanto é excelente. Eu adoro combinar estas duas ferramentas, acho que é muito útil ter algo que passa de uma simples expressão abstrata, como pode ser explicar
o que são os elementos, tal como agora estamos a falar sobre isto, e pode ser assim um bocado tipo esquisito, se alguém que nunca tenha ouvido falar nisto pode ser um bocado esquisito, uh, mas outra coisa é trazer para o corpo e para a prática e para a vivência, e eu não conheço outra técnica. Claro que os elementos estão em tudo, não é? Por exemplo, se nós formos fazer uma corrida, nós estamos a ativar, por exemplo, o elemento fogo, estamos a ativar muito, não é? Principalmente se formos correr sozinhos, estamos a ativar o elemento fogo também pelo facto de ser uma atividade individual, não é? E o fogo pede essa individualidade. Mas o yoga consegue, por si só, é um bocadinho como aquilo que tu dizias, dos incensos, das folhinhas, queimar as folhinhas enquanto incenso. Ou seja, as folhinhas em si e a queima do incenso pode representar o elemento ar, mas depois, cada erva em si está associada a um elemento, e portanto é isso mesmo, o yoga se calhar pode estar associado, olha, até pode estar associado ao éter, não é? Porque é uma transformação a nível energético, mas depois cada postura, cada exercício respiratório, pranayama, etc., estão associados a um ou mais que um, mas há assim os principais elementos, e portanto é possível alterar os nossos estados, os nossos humores, e é por isso que o yoga, ao trabalhar todas essas nossas facetas, ao tentar, numa boa aula bem conduzida de yoga, nós vamos trabalhar todos os elementos, mesmo que queiramos trabalhar um em específico, mas é importante trabalhar todos ao mesmo tempo, que é para haver um equilíbrio. É por isso que nós saímos de uma aula de yoga a sentirmos em harmonia, em paz, não é? Com uma certa estabilidade, com serenidade, com a mente calma, não é? É porque conseguimos encontrar esse equilíbrio, porque fazemos esse percurso, fazemos esse trabalho interno e externo, no corpo, não é só uma coisa que está na mente. E é por isso que eu acho que jogam tão bem, não é? A astrologia a mostrar-nos onde é que estão ali os nossos... quem diz a astrologia diz o tarô, não é? Diz outras ferramentas, mas a mostrarem-nos, ok, aqui estão as questões, mas depois trazer isso para a prática. Então vamos lá trabalhar estas questões e não ficar só no éter. Pois, exatamente. Pronto, lá está. Tanto eu como tu temos a visão dos 5 elementos, não é? E só dos 4 elementos. Portanto, e a Ayurveda e o Yoga estão muito intimamente conectados. Portanto, tudo aquilo que tu falaste, eu também, de certa forma, estudei quando estava a estudar a Ayurveda. E dou por mim também a confirmar, mais uma vez, que os elementos são uma forma de nós percebermos como tudo está conectado. E como as above, so below, não é? E o que está fora também está dentro. E sentir esta unicidade com tudo, não é? Seja na conexão com estes elementos na natureza, seja através das cartas de tarô, seja através dos elementos na astrologia e a forma como nós nos vamos identificando com eles, até no nosso mapa. E como nós realmente somos, cada um de nós é um microcosmos do macrocosmos que é o universo. Isto foi uma das primeiras coisas que o meu professor da Ayurveda me disse, e fez-me todo o sentido, já na altura, porque eu já tinha um bocadinho esta visão, não é? E cada vez mais, à medida que vou avançando nos meus estudos, nos meus interesses, de interesses diferentes, fazendo as minhas pesquisas, cada vez mais há esta noção que não é só teórica, é realmente vivencial, não é? Há algo é aqui algo que tu sentes, não só sabes na tua mente, mas sentes. E então os elementos não só permitem integrar vários saberes, como expandir vários saberes, não é? Caminham nas duas direções,
e, e ao mesmo tempo, a meu ver, permitem esta conexão com o todo e uns com os outros. E bem, isto é maravilhoso. O saber que tu... Opa, agora estou a olhar aqui para uma roseira à minha frente, que tu e esta roseira, de certa forma, não é? Contêm o mesmo. É fenomenal. E isto é magia também, é magia no dia a dia. E é aquela beleza nas pequenas coisas que os elementos, não só, não é? Mas também os elementos vêm aqui ajudar a ver, porque muitas vezes nós esquecemos. Por isso é que esta conexão com os elementos da natureza, mesmo que seja, nem que seja com uma vela, não é? Em casa, olhar ali o fogo e perceber que nós também temos fogo dentro de nós. E talvez até começarmos a perceber como é que esse fogo se vai manifestando em nós, não é? E só isto já ajuda aqui a recuperar um bocadinho desta magia do dia-a-dia que nós tantas vezes esquecemos no meio da azáfama e da tentativa de ser produtivo. Por isso é que eu digo que para mim é muito importante ter este lado espiritual e este tipo de interesses, e não quero nunca deixar de ter este tipo de interesses e esta conexão, ao mesmo tempo que tenho um trabalho que é dito convencional, vamos por assim dizer, né? A enfermagem. Eu preciso muito de algo que me aterre, me traga aqui, a este mundo, não é? Porque senão eu perco-me um bocadinho na espiritualidade. Já estou aqui num pequeno devaneio, mas isto é muito, muito importante, assim como a criatividade, não é? Esta conexão com tudo aquilo que existe, e nós percebermos que tudo o que existe, nós também fazemos parte disso. Nós não somos apenas espectadores, nós não somos passivos neste mundo. Nós somos aqui seres atuantes, nós estamos aqui para participar de tudo, da natureza. Nós somos natureza, nós somos o universo, e os elementos são uma boa forma de nos lembrar disso. E a vida encarrega-nos muitas vezes de nos lembrar disso, não é? De que nós fazemos parte. E às vezes, quando nós não conseguimos aperceber-nos do que se está a passar na nossa vida e de que elementos é que estão em excesso, que situações é que se estão a manifestar, a própria vida, eu já vi isso acontecer muitas vezes, tanto comigo como com outras pessoas. De certeza que te lembras daquela senhora que teve aqueles problemas. Eu acho que tu também tiveste algo semelhante, não foi? Em situações em que estavas a viver algo, foste tu que me contaste, algo muito emotivo, e que começaste a ter uma série de problemas relacionados com a água e com infiltrações e com, tipo, tudo a meter água, não é? Também já tive uma altura em que tudo metia água no carro, metia água em casa, e situações que também, quando estão associadas a raivas ou a coisas reprimidas, e depois há problemas elétricos e problemas assim de... É possível nós conseguirmos depois simbolicamente analisar e compreender como a vida nos está a dar, se está a manifestar, não é? Também, como tu dizias, está em cima, está em baixo, está dentro, está fora, não é? Como tudo é um espelho e uma representação daquilo que nós vamos vivendo, não é? E, e portanto está mesmo em todo lado. E eu acho que depois lembrei-me que não foi só esse filme do Elemental. Há um que é muito maior, e que muito maior no sentido é que é bastante conhecido, mas como é o 2, não sei se teve a repercussão que teve o primeiro, mas é o Frozen 2. Também anda ali muito à volta dos elementos, dos 5 elementos no caso. E parece que começa a haver uma... e sempre houve, quer dizer, sempre houve, e especialmente as animações japonesas
eu não via, mas havia aquela série dos Cavaleiros do Zodíaco, que falava, por exemplo, muito sobre o Zodíaco, mas estava-me a lembrar do Avatar, do Lester Bender, que também está relacionado com os elementos, portanto, porque as várias culturas, ao longo de toda a história, não é, prestam atenção aos elementos e inclusivamente aos elementais, que são as criaturas assim míticas que se associam a cada um dos elementos, não é? As salamandras e eu não sei de cor. Eu sei que uma vez li um livro sobre isso numa aula de yoga para crianças, numa creche, numa aula experimental e, e a educadora, que até gostava de mim, que eu só tinha feito lá algumas aulas, mas quando eu li aquela história, no final ela estava muito chocada como aquela história era. E atenção, eu estava a ler um livro, né? Ia mostrar as figuras aos meninos, gostaram muito, mas era tipo uma aberração, porque era uma adoração à criação e não ao Criador. E eu fiquei tipo, ok, fiz um sorriso amarelo e tentei explicar que era uma história e segui viagem. Claro que há pessoas que acreditam, não é? Uma minoria de pessoas que acreditam que esses elementais realmente existem. Eu não sei se existem ou não, mas existindo ou não, eu não consigo perceber como é que seria uma adoração à criação em vez do Criador, porque se o Criador teoricamente fez tudo à sua imagem e semelhança, tudo é o Criador, não é? Incluindo os elementos, incluindo nós próprios. E eu acho, tal como acho o Zodíaco muito completo, os elementos são também completos e, portanto, numa escala mais reduzida, porque no fundo os signos, não é? Os 12 signos são uma manifestação dos quatro elementos nas suas três qualidades, portanto, eles conseguem ser reduzidos aos elementos portanto, nesses quatro dá para contar a história de tudo, contêm-se todos os temas, todos, tudo, não é? Absolutamente tudo que nos rodeia e que faz parte da nossa história desde sempre até ao infinito, não é? Portanto, eu acho que é um estudo mesmo fundamental e, e é só uma questão de se nos interessarmos para abrirmos a pestana e notar que eles estão em todo lado, não é? Nas nossas manifestações da nossa vida, nos nossos comportamentos e nas nossas interações e que realmente não têm que ser uma coisa abstrata, que podem até ser uma forma, por exemplo, de nós nos orientarmos até de uma forma criativa no nosso trabalho, porque se nós quisermos fazer uma abordagem assim multidisciplinar, não é? Há uma técnica que é a técnica do chapéu, o chapéu amarelo, o chapéu preto, o chapéu branco, em que se imaginarmos que colocamos esse chapéu, isto não tem nada a ver com os elementos, mas é uma técnica que se utiliza muito no marketing e, portanto, na área mais criativa também. Agora não me lembro o autor, está debaixo da minha língua, mas não me estou a lembrar. Ele é muito conhecido, mas eu não me lembro, não quer dizer nenhum disparate. Tenho vários livros dele, mas enfim, é a técnica dos. Acho que são 7 chapéus, se não estou em erro. 8, 7. Bom, e eles têm várias cores, cada um deles representa alguma coisa, não é? Representa, por exemplo, o pensamento crítico ou o pensamento criativo, e o pensamento que. Agora não me lembro dos outros, mas que vai à procura de problemas, o outro que vai à procura de soluções. E podemos um bocadinho interpretar os elementos assim, se nós quisermos ter uma abordagem criativa em relação a um trabalho, a um projeto que temos que, que realizar, podemos olhá-lo a partir dessas perspectivas, da perspectiva do fogo, da perspectiva da água, a nível emocional, como é que é possível, de recordações, o que é que queremos trazer a nível da ação. Tipo, isto é uma coisa que me está a surgir agora, por exemplo, não é? Mas lá está, nós podemos usar isto em tudo, a nível da materialização, depois de pôr na prática, trazer ao mundo, o que é que isso vai consistir em realidade, a nível intuitivo, a nível racional, não é? Como diz o próprio Jung, não é? De ver essas
ver as coisas a partir dessas 4 funções psicológicas, não é? Portanto, acho que é uma ferramenta riquíssima, quer dizer, é uma ferramenta, entre aspas, não é? Esta tipo. É, não querendo ser repetitiva, mas isto é tipo mesmo elementar, não é? E é fundamental e, portanto, é, é isso. Acho que sem isso, acho não, tenho a certeza que sem isso não estaríamos aqui. Sem esses 4 ou 5 elementos, o quinto que une todos os outros. Um, e é perfeito como as coisas realmente são, como a natureza é. E, e que seja que eu esteja a adorar a criação e não o Criador. Não me arrependo. Acho que, na verdade, olhar em tudo e conseguir ver os elementos é a sensação mais divina e, como tu dizias, também mais mágica que podemos ter no nosso dia a dia. Portanto, se isso é estar errado, eu não quero estar certa. Hello, babe, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, sei que ainda não ouviste o último áudio que deixei ontem à noite, mas sonhei com uma cena hoje que me lembrou, ainda por causa disto dos elementos que estávamos a falar. E antes que me esqueça, né, dos sonhos, foi bem amarado, porque eu ontem estava a dar exemplos com fogo e com água, mas também com ar e com terra, não é? E no meu sonho estava tipo na praia com a família e estávamos na areia molhada e não sei, alguém avisava qualquer coisa sobre uma carreirazinha de água que estava a vir e eu começava a prestar atenção, não se via nada, mas com muita atenção eu começava a ver o excesso da água e daquele excesso da água começava-se a abrir uma racha na areia, tipo um terremoto, começava assim mesmo uma racha a separar a terra. E nisto a minha sogra estava a começar a ser afastada e a ser empurrada para o outro lado e nós gritávamos e ela conseguia saltar e eu tipo dava-lhe um abraço. Não, não é um sonho mau com a sogra. Eu gosto muito da minha sogra, felizmente. E então ela saltava e eu dava-lhe um abraço e tal. E fiquei a pensar o que é que poderia significar. Porque às vezes, sei lá, a falta de questões ligadas à terra, não é? Pode ser falta de estabilidade ou vontade de querer estabilizar mais qualquer coisa, de criar mais estrutura, não é? E depois comecei a viajar, né? Porque eu começo a ter muitos insights logo de manhã. E comecei a viajar e a lembrar-me de uma outra coisa que também é muito simbólica, que é a utilização dos elementos nos filmes e especialmente a água. Não sei se já reparaste como nos filmes há sempre aquelas cenas de chuva que são muito marcantes, não é? Seja os famosos beijos baixo de chuva torrencial, não é? Pensa tipo Breakfast at Tiffany's, sei lá, Spider-Man, há tantos que acontecem debaixo da chuva, ou Notebook, não é? Aquele, porque tem todas as cenas que estejam envolvidas com uma carga emocional muito grande, muito forte, porque arquetipicamente todos nós associamos que a água está ligada às emoções, não é? Uma forma que não nos apercebemos, inconsciente, não é? Mas está lá e, portanto, e há outras cenas que estão sendo românticas, acontecem na chuva, assim, algumas lutas ou alguns assim, momentos marcantes do filme. Normalmente a chuva aparece naquele momento ao pré, assim, quase a avisar que vai haver assim, uma catástrofe ou qualquer coisa grande, ou então mesmo no próprio do momento, assim, do grande acontecimento. E pronto, aquilo é quase como um aviso aos espectadores: olha, vem aí uma grande coisa emocional, preparem-se. E, e há outros casos em que pronto, a água tem outros significados também, não é? Que pode servir como limpeza, como purificação. Portanto, em certas partes de determinados filmes, dependendo do objetivo portanto, do diretor a marcar momentos de limpeza, purificação e tipo. Portanto, é muito fixe. Eu acho isto. E quem diz isto diz outros elementos, não é? Diz outras coisas, como utilizarem o fogo também para a purificação, não é? Para a destruição de algo que depois precisa de ser reconstruído. Portanto, nós todos compreendemos isso.
Portanto, é mesmo uma cena que eu acho que é muito arquetípica, embora não notamos, ou seja, nós estamos fartos de ver isso nos filmes. Eu lembro-me de ter, eu não sei se foi na faculdade que falei nisto ou se foi mais tarde, mas é interessante, porque quando a pessoa depois se dedica hum, a olhar para estas questões, não é? Depois fica muito claro e depois é interessante ir a percebendo disto nos filmes, não é? Porque tudo nos filmes está estrategicamente pensado, não é? Para nos despertar emoções e para nos. hum, é para isso, para nos despertar emoções, para nos fazer acompanhar a história da forma mais interessante possível. Mas, tipo, na vida acontece o mesmo, não é? Porque a vida imita a arte e vice-versa. Eu lembro-me da história dessa senhora e sabes que quando isso me aconteceu, e atenção que eu mudei de ambiente, mudei de ambiente e continuam a acontecer as infiltrações e eu tive, e eu senti muito aquilo como uma mensagem para mim. E, e fez-me lembrar, porque nós já na altura falámos sobre isso, né? Quando foi dessa senhora que tu estavas a comentar, e não tínhamos metade dos conhecimentos nem o discernimento que temos agora. Portanto, deu-me aqui para ter bastantes insights. E ainda por cima foi numa altura bastante emotiva, que foi ali o final da minha segunda gravidez e o pós-parto, aqueles primeiros dias de pós-parto. Mas mais no final da gravidez, realmente. E deu-me ali algumas mensagens e faz-me lembrar um bocadinho a história de não vai Maomé à montanha, vai à montanha a Maomé. Ok, olhas para dentro e trabalhas estas questões internamente pelo autoconhecimento e percebes que estás a ser chamada, né, para trabalhar com um determinado elemento, como eu muitas vezes sinto este chamado, para trabalhar com a terra e com a água, para conseguir aquele equilíbrio interior. Ou então há alguma coisa cá fora que vai despertar em ti essas sensações e essa necessidade. Eu vejo um bocado como isso, é aquilo que tu dizes, é o exterior a ser um espelho daquilo que nós temos cá dentro, não é? E porque depois cada um terá a sua própria experiência e irá atribuir aquilo determinados significados que têm muito a ver com aquilo que estão, neste caso, com as emoções que está a sentir, não é? E terá a ver com as suas vivências atuais. Tu estavas a falar do Frozen 2 e sim, eu quero muito escrever sobre isso desde que vi o filme e nunca aconteceu. Tu estavas a falar de animações japonesas e assim, não sei se tu conheces as animações do estúdio Ghibli. Se não conheces, eu acho que isso está na Netflix. Vê, eu posso dizer quais são aquelas que eu mais gosto depois, para tu ires vendo. Pá, são deliciosas e muitas delas trabalham também com este tipo de elementos, mesmo que seja a nível assim mais subtil e outras de forma mais visível. O que importa, eu acho, e que se calhar faz falta, e há vários autores que dizem isto, não é? O Joseph Campbell dizia isto. Há um livro que eu ainda não li, mas que comprei exatamente porque vi várias pessoas a falarem sobre ele e sobre estas questões de trazer os mitos, não é, para a vida, quantos mitos devíamos estar a transformar a nossa vida num mito, mitificar, mitologizar, eu não sei como é que se pode dizer isto, mas transformar a nossa vida num mito. O Rollo May trabalha estas questões e eu nunca li nada dela, não sei pequenas coisas, mas comprei o livro do A Cry for Myth, que é tipo no sentido de ser um grito pelo mito, não é? Um apelo ao mito para trazê-lo para a vida e não no sentido, nós não temos, eu já não sei quem é que disse isto no outro dia,
nós não temos de estar a olhar para a nossa vida enquanto mito, sempre com aquela necessidade de o que é que eu tenho de curar, o que é que eu tenho de fazer para ser melhor. Não, mas mais que não seja para percebermos o que é que estamos a viver. E isto depois também é mais fácil, comparando com talvez outros mitos que se conheçam ou não. Isto depois dependerá de cada um e da forma como cada um fará as coisas. E ter aquela noção, não é, de que os mitos, eles não são estáticos. A Sophie Strand, ela diz isto, eles não são estáticos e, portanto, primeiro, e isto é a minha opinião, eu acho que nós devemos olhar para o mito e perceber o contexto em que ele foi descrito, em que ele surgiu, não é? O contexto sociocultural em que ele surgiu, para percebermos ali determinados pontos que podem ou não chocar com os nossos pontos de vista de hoje em dia e aquilo que é aceitável ou não. E depois é perceber que os mitos podem se adaptar àquilo que nós estamos a viver neste momento. São maleáveis, não é? E, portanto, podemos trabalhar os mitos das duas maneiras, tanto de uma forma mais, né, ancestral como através dos retellings. Eu adoro retellings, seja de histórias de contos infantis, seja de mitos. Eu adoro retellings, porque realmente dão-nos aqui uma perspectiva diferente sobre aquela história, e traz-nos outros insights. E depois é isto, é nós olharmos para a nossa vida como um mito, pode nos ajudar, claro, sim, a perceber o que é que temos de trabalhar em nós e qual é o próximo passo que podemos dar e tudo mais, e como é que isto se espelha noutras histórias, mas não temos de fazer isto, pode ser simplesmente ok, é este o meu papel neste momento, é isto que me está a acontecer, e se calhar, mais que não seja, dá para nós encaixarmos a nossa experiência e conseguirmos ali outra sensação de paz. E sem dúvida que isto é um conhecimento que é inerente, lá está, do inconsciente coletivo. Eu acho que toda a gente consegue sentir, se gastar tempo com isto, consegue sentir estas coisas, não é? E perceber estas coisas. Mas muitas vezes nós olhamos para as animações, para as histórias, seja para o que for, e não passamos para lá do entretenimento. E é claro que não temos de passar sempre a saber desligar o botão, mas também é tão interessante depois olhar para esta profundidade das coisas, não é? E faz um bocadinho falta também saber que há mais do que entretenimento, há ali coisas que se espelham, não é? E tu estavas a falar, já não sei porque é que eu me lembrei disto. Por causa das chuvas e não sei o quê. Isto faz-me lembrar muito o animismo. Eu acho que, bom, já me estou aqui a dispersar um bocadinho, mas acaba por nos conectar aqui um bocadinho com o animismo e com tu estás a pensar em determinada coisa ou estás ali com uma determinada preocupação e de repente começa a chover. O que é que isto transmite, não é? Não é ir procurar significados, a meu ver, não é estar a procurar significados, tipo, que já estejam ali descritos, não, é tu perceberes o que é que aquilo te transmite, quais são as sensações que aquilo te transmite, é tu estares sei lá, numa paragem do autocarro e estar um tempo assim meio tapado e de repente tu tens um pensamento sobre qualquer coisa, e surge o sol brilhante, não é? Ou surge uma abelha que aparece, estás a olhar para umas flores e de repente vem ali uma abelha e estás a ter ali aquele pensamento, a olhar para as flores, nem sequer estás a ver as flores como deve de ser, estás tipo a olhar para o vazio, mas de repente focas o ambiente que está à tua frente quando vês a abelha ali a surgir. E isto é interessante, é claro que podes saber o significado de determinadas coisas, né? O significado mais literal, aquilo que já está descrito, mas depois também perceber que sensações é que aquilo te traz, tendo em conta o que tu também estavas a pensar e aquilo que estás a sentir naquele momento, se há um shift ou não, porque às vezes há uma mudança, eu sinto muitas vezes esta mudança quando surgem estes sinais, mas já estou a alongar-me aqui, já estou a perder-me aqui um bocadinho dos elementos, mas isto funciona muito bem com os elementos, não é?
a forma como uma chama da vela também às vezes aumenta e depois diminui. É giro. É muito, muito interessante. E, bom, agora podia estar aqui um monte de tempo a falar nisto, mas acho que já dá para perceber o que é que eu quero dizer.